E aí turma, tudo bem? Bem-vindos à primeira aula gratuita do curso MigraBIM. Nessa aula vamos falar de 3 itens. Primeiro, vou fazer uma introdução ao BIM para você entender o que é o BIM e como que ela funciona dentro da VMB Engenharia. Segundo, vou fazer uma transição do AutoCAD para o BIM para você ver como é simples sair de uma ferramenta e ir para outra. E terceiro, vou apresentar para você o nosso curso MigraBIM. E aí, vamos começar? Antes de falar de BIM, vou me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Walter Brito, sou engenheiro civil formado pela UFPI, sou professor do IPOG de pós-graduação, também tenho 2 pós-graduações, uma em gerenciamento de projetos, outra em gerenciamento de obras, e hoje estou cursando gestão de negócios. Tenho mais de 10 anos de experiência com BIM e no ano passado eu fui premiado com destaque BIM pelo Sindicato das Construtoras aqui do estado. Também tenho certificação profissional em Revit desde 2013 e eu sou fundador e diretor da VMB Engenharia. Na verdade, a VMB Engenharia é uma empresa que nasceu para trabalhar com BIM desde o início dela. Nós trabalhamos com construção virtual, coordenação e compatibilização de projetos, orçamento, planejamento e monitoramento e controle de obras. Se você quiser saber mais sobre a gente, acesse o nosso site www.vmbengenharia e lá você vai ter várias informações sobre o que nós fazemos e o nosso portfólio de projetos. Antes de entrar no BIM, eu queria que você entendesse o significado da sigla BIM, ou BIM. O BIM ele vem do termo em inglês Building Information Modeling, ou seja, informação da modelagem de construção, e isso é uma informação extremamente importante. Mas para você agora, antes de falar de conceito, eu queria que você se atesse a 2 palavras-chave. A primeira é geometria, ou seja, o 3D. O 3D por si só não quer dizer BIM. Por exemplo, hoje você tem várias ferramentas como o próprio AutoCAD 3D, o SketchUp, ou então o 3ds Max. São ferramentas que geram imagens muito boas, porém não são BIM. E aí você pode me perguntar, Walter, mas para ser BIM, o que falta? Falta o segundo item, que é informação de construção, ou seja, informações. No modelo geométrico BIM, você consegue, por exemplo, em uma parede, colocar a espessura da alvenaria, qual é a sua espessura do chapisco, reboco, a pintura. Você consegue colocar várias informações como fornecedor, custo, enfim, a sequência de construção. Qualquer informação sobre a edificação que você quiser colocar ou validar, você consegue fazer isso dentro da metodologia BIM. Então, quando você junta geometria e informação, você tem o BIM, que é informação de modelagem de edifício. E aí você pode me perguntar, Walter, tem gente que fala que o BIM é uma metodologia, tem gente que fala que o BIM com uma tecnologia, qual que é o certo, qual que é o errado? Todas estão corretas. Você tem, por exemplo, várias teses de mestrado, doutorado que se referem ao BIM com tecnologia, tem outras que se referem ao BIM com metodologia. Eu, preferencialmente, eu gosto de visualizar o BIM com uma metodologia. Por quê? Porque é um processo onde você modela a geometria, coloca informação, modela a geometria, coloca informação, é um ciclo. Por isso que eu vejo o BIM mais como metodologia, porque até você mesmo usando o Revit, que é uma ferramenta que permite modelar BIM, você pode simplesmente fazer só um 3D. Você faz um 3D, faz os cortes, apresenta o seu projeto, e aí você tem um modelo pobre. Eu não considero que isso aí seja um BIM. Certo? E aí, vamos entrar no conceito, o que eu acredito ser o conceito de BIM. Eu visualizo o BIM como um processo onde se insere informações de construção num modelo geométrico 3D com tecnologia computacional. Esse projeto que você está enxergando aqui é um projeto do Açaí. Nós já fizemos mais de 4 projetos desse tipo, então já somos especialistas nesse tipo de projeto. E o que você consegue enxergar é que você tem várias disciplinas em um único arquivo. Você consegue colocar desde topografia, levantamentos topográfico, o estudo de terreno, fundação, estrutura de concreto, estruturas espaciais. Você consegue trazer todas as disciplinas complementares com projetos de instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, SPDA, enfim, layout desse projeto. Qualquer informação que você achar importante, você consegue trazer ele para dentro do BIM. E isso é fantástico. E eu sou apaixonado por essa metodologia e eu quero trazer você para começar a sair do AutoCAD e migrar para o BIM. E aí você tem hoje centenas de softwares que usam o BIM. Os 2 mais conhecidos aqui, por exemplo, você tem o ArchiCAD e o próprio Revit, são ferramentas amplamente difundidas, mas você tem outras. Aí você pode perguntar, Walter, qual que é o melhor, qual é o pior?
Assim, é muito relativo isso, certo? Eu escolhi o Revit, porque o Revit você consegue trabalhar com todas as disciplinas do projeto. Você, por ser um software da Autodesk, você tem uma interoperabilidade bastante facilitada entre softwares do mesmo fabricante. Então, assim, e outra, você precisa ser expert em uma das ferramentas. Eu vejo muita gente por aí dominando vários softwares BIM, certo? Mas para fazer projetos pequenos. Se tiver um projeto complexo, eles não conseguem fazer. E eu acho isso muito ruim. Eu acho melhor você focar inicialmente uma ferramenta, se tornar muito bom usando ela e depois conhecer as outras. Até para você comparar qual gera mais resultado para você. E aí você pode perguntar, Walter, o que é o Revit? O Revit é um software da Autodesk, a mesma fabricante do AutoCAD, mas por incrível que pareça, o AutoCAD é mais conhecido mundialmente do que o fabricante Autodesk. Então são todas do mesmo fabricante. O Revit é uma ferramenta que te permite fazer documentação, análise de projeto e modelagem de um projeto. Então você consegue fazer tudo dentro do Revit. Tem algumas coisas hoje, por exemplo, você consegue fazer com o Dynamo, um software dentro do Revit, você consegue criar rotinas para acelerar todo o processo. Então, se você domina o Revit, você consegue fazer qualquer tipo de projeto. Eu conheço projetistas que fazem tudo dentro do Revit. Tem gente que diz assim, Walter, mas para dimensionar no Revit dá muito trabalho. Com a Dynamo você consegue criar algumas rotinas que te facilitem e pode confiar em mim. Eu conheço várias pessoas que só usam o Revit para dimensionar, calcular e fazer tudo dentro dele. E aí, se você tem alguma dúvida, aqui tem algumas imagens do nosso portfólio. Então, por exemplo, você consegue fazer projetos de galpões industriais com açaí, atacadão. Você consegue fazer prédios altos, baixos, o que você quiser. Empreendimentos, Minha Casa Minha Vida, alvenaria estrutural. Tudo que você imaginar, você consegue fazer dentro do Revit. E vocês podem enxergar isso pelo nosso próprio portfólio. Outra coisa extremamente importante agora, vou falar AutoCAD versus Revit. Você vai entender como sair do AutoCAD e ir para o Revit. Eu vou te mostrar isso agora com a aplicação de um projeto, que é isso que você está vendo aqui. Mas só por essa imagem você consegue enxergar, por exemplo, aqui de um lado tem uma imagem em DWG e aqui você tem um AutoCAD. Pelo que você está vendo, qual profissional você contrataria? Com certeza você ia preferir esse aqui do seu lado direito, que é exatamente o Revit. O resultado visual de se trabalhar com o Revit é mais atrativo, melhor e ainda mais fácil de você apresentar e rápido. E isso eu vou te provar, mostrando agora como sair dessa planta aqui e modelar tudo no Revit. Eu vou fazer uma apresentação da parte de arquitetura para você entender como é simples trazer um arquivo do AutoCAD e começar a partir de hoje a migrar para o BIM. Eu tenho certeza que você tem um arquivo em DWG no seu computador. O propósito dessa aula é mostrar que é extremamente fácil você sair do AutoCAD e começar a usar o BIM de um jeito extremamente simples. O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o meu Revit, certo? Já está aberto. Aqui é a versão 2020 do Revit. Aqui você consegue enxergar os seus modelos recentes ou então as famílias recentes também. Para você abrir um projeto novo, basta você clicar aqui em Novo, certo? Você vai escolher aqui o modelo, eu vou escolher um modelo aqui de arquitetura padrão e vou clicar aqui em OK. Automaticamente ele vai abrir a primeira vista aqui e aí você tem essas 4 bolinhas que na verdade são elevações. Se você clicar 2 vezes aqui na ponta, ele vai abrir uma elevação na vista. Mas para facilitar aqui na aula e não deixar ela muito extensa, vou aproveitar aqui um template existente e eu criei um template aqui para a nossa aula grátis MigreBIM, certo? Vou clicar aqui. Ele já tem algumas configurações de piso, de portas, de paredes, só para facilitar aqui a nossa aula. Bom, agora eu vou te apresentar o Revit. Para quem não conhece o Revit, aqui você tem várias guias. Então a primeira guia, talvez a mais importante de todas, é a guia de arquitetura. E aqui você tem, nessa aba aqui, construir. Então se você quiser construir uma parede, basta clicar aqui, certo? E você vai ver que é extremamente simples de criar uma parede. Você pode usar aqui linhas, por exemplo, uma linha aqui, clica numa extremidade, clica na outra, ele vai desenhando a parede automaticamente para você. E aí, se você quiser verificar isso no 3D, você pode clicar aqui, nessa janelinha aqui, que ele vai abrir o 3D, ou simplesmente clicar aqui, certo? Então, aqui na aba aqui no térreo, aqui na parte de construir, você consegue construir
qualquer um desses itens, telhado, forro, piso, circulação, você tem rampa, escada. Aqui a parte de modelo, você consegue criar textos com relevo. Aqui a parte de ambiente, aberturas, enfim, aqui planos de trabalho. Você tem toda a parte estrutural, então você pode erguer a sua estrutura com vigas, paredes, colunas, piso. Enfim, você tem a fundação, aqui tem toda a parte de armadura. Aqui você pode trabalhar com conexões metálicas. Aqui você tem todos os sistemas hidráulicos para você trabalhar com o projeto hidráulico ou sanitário, ou parte elétrica do seu projeto. Aqui você consegue inserir tanto vínculos como, por exemplo, vínculos de outros projetos em Revit, vínculos de projetos em AutoCAD, vínculo em FC. Você pode importar projetos em AutoCAD. Aqui você consegue fazer anotações, então você consegue colocar cotas, elevações de vistas, coordenadas, linhas de detalhe, nuvens de revisão. Aqui você consegue colocar identificadores automáticos na sua vista. Aqui tem a parte de análise de projeto. Aqui você faz estudos de massa e terreno. Aqui é a aba de colaborar, certo? Mas não precisa se assustar, porque tudo isso aqui você vai aprender no nosso curso MigraBIM. Aqui você tem a aba de gerenciar, então você consegue configurar unidades aqui, por exemplo, com unidades do projeto. Se você clicar aqui, ele vai abrir várias unidades do projeto, então você consegue verificar unidades por disciplina. Então aqui tem a disciplina comum. Se for a disciplina estrutural, você consegue verificar assim. Se for a disciplina elétrica, você consegue verificar dessa forma. Então você consegue, por exemplo, aqui em coluna, mudar a unidade de medida. Por exemplo, metros quadrados, certo? Eu vou deixar assim. Eu posso pedir para arredondar para 2 casas decimais. Então você clica aqui, clica em OK e pronto, ele já está arredondado para 2 casas decimais. Se eu quiser usar um agrupamento de dígito, que a gente usa aqui no Brasil, é ponto, ponto, vírgula, já está correto, mas por padrão ele vem aqui no sistema americano, então você pode alterar dessa forma e apertar OK, certo? Aqui tem suplementos, são ferramentas externas, esse aqui também são plugins externos, e aí vou apagar esse aqui com uma certa facilidade, apaguei, certo? O que você precisa saber? Aqui no Revit você tem as vistas aqui de propriedades de instância e aqui você tem o navegador do seu projeto. E isso aqui é incrível. Por quê? Você consegue ter uma organização dentro do seu projeto. Você pode ter plantas estruturais se quiser. Você pode ter aqui plantas de piso. Então você tem aqui o térreo. Você pode ter aqui pavimento 1, pavimento 2. Então tudo isso aqui você consegue navegar dentro do seu projeto. Você tem aqui planta de forro. Você tem aqui vistas 3D. Não vai aparecer nada porque ainda a gente não modelou nada. Aqui você tem as elevações. Tudo aqui aparece. Vou só apagar isso aqui. Tá? Eu já fazer de novo, certo? Aqui você tem todas as famílias utilizadas dentro do projeto. Você tem as tabelas que ficam aqui, as folhas do projeto ficam aqui. Então esse navegador ele te ajuda a organizar o seu projeto. Vou clicar aqui 2 vezes no scroll, ele automaticamente dá um zoom out. Eu vou clicar aqui no térreo, certo? O que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui em inserir e vamos inserir o projeto em AutoCAD, certo? Então vou clicar aqui, certo? Eu vou pesquisar a parte do arquivo que eu quero importar. Nesse caso já está aqui selecionado, já fiz o trabalho prévio, certo? Eu vou clicar aqui em pavimento do tipo, está aí o nosso arquivo em AutoCAD. Eu vou apertar aqui apenas vista atual, porque dessa forma ele fica somente nessa vista aqui do térreo. Aqui em camadas vou deixar todas e a unidade de medida de importação vou deixar em metro, certo? O posicionamento por padrão ele vem aqui, ó, autocentro do centro. Mas você pode clicar aqui em manual origem, porque aí eu consigo escolher o meu local manualmente. Está vendo aqui, ó? Eu consigo escolher manualmente. Vou apertar aqui o botão esquerdo e ele posiciona o meu arquivo em DWG. Estão vendo aqui? E aí você fala, Walter, mas eu quero importar em preto e branco. Você pode fazer isso, ó. Você clica aqui. E aqui vou deixar apenas vista atual. E, por exemplo, aqui em cores, você pode pedir aqui, ó, preto e branco, se quiser. E aí ele importa preto e branco. É uma outra opção, caso você queira fazer isso. Pronto. Feito isso e posicionado aqui o nosso arquivo, por uma questão de recomendação, eu peço para vocês a clicar aqui e usar a ferramenta aqui fixar. Por que isso? Quando você fixa, ele não te deixa mais mover de jeito nenhum. Se você clicar e segurar, eu vou desabilitar isso aqui. Se você clicar e segurar, ele deixa você mover o objeto, certo? Quando você clica aqui, você vê aqui, ó, ele aparece essa opção aqui de um fixador. Se você clicar aqui, ele fixa para você automaticamente, certo? Pronto.
Feito isso, o que a gente vai fazer? Vou clicar aqui em arquitetura e vou começar pela parede. Clicar aqui na parede, certo? Eu vou colocar aqui no ponto. Sim. Antes de fazer isso, vou te explicar como funciona a parede dentro do Revit. É bem simples, certo? Sempre que você clicar aqui em parede, ele vai abrir essa aba aqui de propriedade de instância. Tem gente que gosta de deixar aqui, eu prefiro deixar aqui. Tem outras pessoas que preferem deixar aqui desse lado, certo? Eu, preferencialmente, eu gosto de deixar ele aqui, que aí eu ganho mais espaço na minha tela. Vou deixar aqui, certo? E aí, quando você escolhe uma parede, ele tem a primeira opção, linha de localização. Ele fica por padrão a linha central, mas eu vou deixar aqui acabamento face interna. Então você precisa falar para ele qual é a base, qual é a restrição de base. Eu vou colocar aqui térreo, certo? Para você entender. Então ele vai começar do térreo, certo? E vai até pavimento superior, que eu escolhi a pavimento 1, certo? E aí ele calcula automaticamente a altura. E aí você vem aqui e você pode desenhar. Então eu vou escolher esse canto aqui, certo? E eu vou desenhar dessa forma. Você clica numa extremidade, depois clica em outra, e ele desenha automaticamente a sua parede. Para ficar interessante, eu vou habilitar aqui, eu vou abrir uma vista 3D. Não habilitei somente na vista e ele colocou em todas as vistas, por isso que ficou aqui no 3D. Vou deixar até para facilitar para a gente enxergar como está ficando o nosso modelo. Se você quiser, eu vou fechar esse aqui, não precisa, esse aqui também não precisa, esse aqui também não precisa. E eu vou habilitar aqui vistas lado a lado, certo? Porque dessa forma você consegue visualizar em tempo real a sua construção sendo erguida. E aí eu vou continuar aqui na minha parede, certo? E aí você vai colocando nas extremidades, certo? E aí é só contornar e desenhar novamente a sua parede, certo? Vou fazer isso aqui proposital. Sempre que você apertar o espaço, ele gira a linha de localização da parede, certo? E aí, feito isso, eu fechei aqui toda a minha poligonal. E aí eu posso desenhar as outras paredes dessa forma aqui. Tem outro jeito, você pode clicar aqui, por exemplo, em selecionar linhas. Exemplo que você clicar aqui, ó, ele desenha para você. E aí, se você quiser, você pode clicar nessa opção aqui, que é aparar. Então você pode clicar nessa parede e pedir para aparar em relação a essa, em relação a essa. E esse aqui, se eu apertar aparar, o que ele vai fazer? Ele vai fazer esse caminho aqui. Se você quiser, em vez de usar aparar, você pode usar esse aqui, que é estender. Então você clica nesse objeto, clica nesse e ele estende automaticamente, certo? E aí você fala, Walter, é o seguinte, essa parede aqui, ela não está com a espessura correta, certo? Eu já tenho ela feita aqui. Eu vou clicar aqui e vou usar a parede de 19, certo? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como alterar uma parede, quando eu for levantar quantidades, certo? Aqui eu vou colocar agora portas, clicar aqui na minha opção arquitetura, construir portas, e eu vou colocar aqui, ó. Se você apertar o espaço novamente, ele gira para você automaticamente, certo? E aí você consegue posicionar a sua porta. Então eu vou colocar aqui mais outra porta, certo? E se eu clicar aqui, ó, automaticamente a gente visualiza o quê? Que essa porta não está com a medida correta. Essa porta aqui, ela é de 70. Como que eu faço para criar uma porta nova? Por exemplo, aqui, clicando aqui na propriedade, você consegue mudar até a porta, certo? Eu posso mudar a porta por essa porta aqui. Ele deu um erro porque está chocando com essa outra parede. Mas se você aproximar aqui, você consegue enxergar que ele é uma porta, é um gradil. Não é o caso aqui, vou retroceder, certo? Então, pronto. Se você clicar aqui na porta, opa, peraí. Se você clicar aqui na porta e você quiser criar uma porta de 70, basta clicar aqui em editar tipo. Você pode duplicar essa porta. Eu vou só clicar esse aqui, visualizar, que automaticamente você consegue visualizar aqui a sua porta. Então eu vou duplicar, certo? Vou duplicar aqui, vou colocar a área de 70, clicar aqui em OK. E aqui na altura já está correta, certo? Você consegue enxergar aqui a nossa altura.
E aqui em largura bruta, vou deixar aqui com 70. Aperto OK. Automaticamente essa porta já passa a ter 70 centímetros de largura. O que acontece? Você consegue ajustar isso aqui como quiser, certo? Movendo dessa forma. Ou você pode clicar aqui em mover, clicar e arrastar. As funcionalidades dentro do Revit são parecidas com a do AutoCAD. É extremamente simples, certo? E você consegue fazer isso com uma grande facilidade. Ok? Deixa eu ver aqui uma coisa. Essa porta aqui está com 90 graus. Se eu colocar aqui 45, o que vai acontecer? Ela vai fechar a porta em 45 graus. É só uma questão de detalhe. Às vezes fica mais bonito na sua apresentação. Ok? Vou colocar mais outra porta aqui. Dessa vez vou escolher automaticamente a de 70. Certo? Então pronto, você vê a grande facilidade. No AutoCAD você teria que colocar a porta, fazer esse ajuste aqui, e você ia perder muito tempo. E aqui você consegue controlar a abertura da sua porta. Tá? Então você consegue enxergar a grande facilidade. Uma coisa bem legal aqui no Revit, por exemplo, eu posso vir aqui, anotações, aqui alinhadas. Eu posso pegar aqui em relação ao eixo da parede, certo? Porque ele está aqui em linhas centrais, ou eu posso pegar face da parede. Então eu vou fazer o seguinte, vou clicar aqui face da parede, pegar aqui na minha face, e eu vou pegar aqui na lateral essa porta, certo? Só para você ter uma ideia, a boneca vai ser 0.10, certo? E aí, se você quiser, você consegue congelar isso aqui e ele bloqueia esses 10 centímetros. O que é isso? Se eu mover essa parede, a minha porta vem junto. Tá vendo? Então, isso é parametrização de objetos dentro do Revit. Então ele cria uma relação paramétrica entre essa porta e essa parede e mantém essa relação ao longo do tempo. Um detalhe importante sobre os arquivos em DWG, que por padrão eles ficam no plano de fundo. E você precisa trazer eles para o primeiro plano, porque dessa forma você consegue enxergar aqui, por exemplo, uma posição de uma janela. Para colocar uma janela é bastante simples. Você vem aqui em arquitetura, janela, certo? E aí você pode escolher, por exemplo, pegar aqui, janela de alumínio, pode ser esse aqui. E aí você posiciona no lugar certo, dá um clique, automaticamente ele coloca aqui o nosso arquivo ou a nossa janela para você. E aí você consegue enxergar aqui, e essa família tem um parâmetro importante que a gente acrescentou para efeito de contorno da requadração, mas é só colocar a espessura da parede e automaticamente ele volta ao normal. Isso é a grande vantagem que o Revit tem, de você criar componentes paramétricos. Por exemplo, tem aqui essa janela. Se eu quiser criar uma janela nova, é só duplicar aqui. Eu vou duplicar, por exemplo. Bom, eu não sei o número dela, vou botar o número 6 só para efeito aqui de análise. Eu vou chamar que essa aqui é uma janela de 1,40, por exemplo. Você digita aqui 1,40 e aí o que você precisa fazer? Clico aqui em visibilizar, por exemplo. Vou deixar ela aqui. Não, ela está em elevação. Vou deixar aqui ficha 3D. Pronto. Então, quando você clica em qualquer parâmetro aqui, ele mostra esse parâmetro aqui dentro, certo? O 3D. E aí, como eu quero mexer na largura, está vendo aqui? Vou deixar ela agora com 1,40 para ficar conforme a escrita aqui. Atenção! O que você escreve aqui é o título. Você pode escrever qualquer coisa, mas você precisa colocar a informação correta aqui na largura e altura para que a família corresponda ao nome que você descreveu, certo? Está vendo aqui, ó? Automaticamente ele faz isso, certo? Se eu quiser voltar à família anterior, é só clicar aqui, escolher a família anterior, certo? E aí eu posso corrigir aqui a nossa janela. E aí você escolhe como quer fazer, ok? Outra coisa importante, por exemplo, aqui eu tenho a porta de correr. Para colocar a porta de correr, eu clico aqui na porta. Já está aqui com a opção porta de correr, de 2 folhas. E venho aqui, eu posiciono, certo? E aí você pode dar uma olhada como está ficando o nosso modelo, certo? Se eu quiser colocar um guarda-corpo, por exemplo, você clica aqui em circulação, guarda-corpo. E aí eu venho aqui, eu desenho o nosso guarda-corpo. Então eu clico aqui. Vou deixar aqui no meio, mais ou menos. Certo? Aperto em finalizar. Automaticamente ele desenha aqui o nosso guarda-corpo.
Por padrão, ele tem alguns. Você pode escolher isso aqui, com vidro, com a varanda, que é o que a gente tinha desenhado. Ele tem várias opções aqui, padrão, certo? Vou deixar aqui a nossa opção, a primeira opção, certo? Outra coisa, se você quiser colocar pisos, como funciona dentro do Revit? Vou vir aqui na parte construir, clicar em piso, certo? Ele entra no modo de croquis e aqui eu consigo desenhar o piso. É extremamente importante você lembrar que você precisa fechar todo o perímetro. Então, eu vou clicar aqui na opção linha e eu vou contornar aqui o perímetro do nosso prédio. Então, esse aqui eu vou deixar ele no meio, só para ficar correto. Ok? E aí, vocês estão vendo aqui, ó, aparece o nosso contorno. Então, eu vou finalizar. Um detalhe, quando você finaliza isso aqui, eu vou clicar aqui em isolar elemento, porque aí ele fica isolado, certo? Vocês repararam que eu não escolhi o tipo de laje. E você consegue fazer isso depois, a qualquer momento, ou até durante a fase de desenho dele. Eu vou escolher aqui o revestimento cerâmico 45 por 45, piso do apartamento, certo? Ele já coloca aqui. E aí você pode me perguntar, Walter, mas o banheiro não é rebaixado? Sim. Então, para corrigir isso aí, eu vou clicar aqui de novo em editar limite. Eu vou aqui dentro do banheiro, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, até aqui. Vou clicar aqui, até aqui. O que é que ele fez? Vou apertar. Ele fez um vazio aqui, estão vendo? E aí depois, quando eu desenhar o piso de novo, eu posso vir aqui, piso, e eu vou desenhar novamente, certo? Eu vou aqui. Se você quiser desenhar no 3D, vou voltar aqui, ó. Eu posso desenhar aqui no 3D também, se quiser. Tanto faz, você pode fazer tanto no 3D quanto no 2D. Vou escolher automaticamente aqui o piso do banheiro. E aí eu vou colocar aqui esse outro lado, certo? E eu vou finalizar. Antes de finalizar, deixa eu fazer uma pergunta. Você pode perguntar, Walter, mas eles não deveriam estar em níveis diferentes? Sim. Para você fazer isso, basta clicar aqui, por exemplo, no térreo. Você vai deixar menos 0,01. E aí ele fica 1 centímetro rebaixado. E aí vocês conseguem enxergar aqui. Tá vendo? Daqui a pouco eu faço um corte e aí vocês conseguem visualizar melhor. Na varanda, do mesmo jeito, certo? Vou clicar aqui em piso. Vou escolher a opção aqui de varanda. Piso, varanda, certo? Vou deixar ele rebaixado, menos 0,01. Aplicar. Dar OK. E pronto. Tem aqui o nosso piso na varanda. Vou clicar aqui agora para aparecer todo mundo. Então apareceu aqui nosso piso, parede e os pisos dos banheiros. Bom, outro detalhe importante é forro. Por exemplo, você pode perguntar, Walter, como é que eu faço para colocar forro? Eu clico bem aqui na planta de forro, tá vendo aqui, ó, plantas de forro, eu clico 2 vezes, ele abre aqui a nossa planta de forro, certo? E aí eu venho aqui em forro, eu vou escolher o tipo de forro que eu quero, eu vou querer aqui um forro de placa de gesso, banheiro, certo? Então eu vou clicar aqui, banheiro 1, vou clicar aqui no banheiro 2, certo? Se você tiver qualquer dúvida, é só olhar no 3D e automaticamente você irá enxergar aqui o nosso forro, forro 1, forro 2, forro 3, certo? Se você clicar um piso, qualquer um desses pisos aqui, você pode perguntar, Walter, como é que eu faço para editar o piso? Você clica aqui em editar, ele vai abrir essa janela aqui, você pode editar a estrutura do piso. Então, depois eu vou ter aqui o nosso contrapiso com 3 centímetros. Aí eu tenho uma camada de impermeabilizante semiflexível. Eu deixo aqui um rejunte para fins de levantamento quantitativos, porque eu vinculo meu código no orçamento por cada um desses itens. E depois eu vinculo aqui com o revestimento cerâmico. Então eu tenho 2 códigos. Eu tenho o código do revestimento cerâmico e eu tenho o código de rejunte separado,
porque eu acho que fica melhor assim na hora de você contratar o empreiteiro. Ok? Vou clicar aqui em OK. E aí, vou mostrar para vocês como espelhar. Vou selecionar todo mundo aqui no 3D, certo? E aqui, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui em modificar. Eu vou apertar a ferramenta aqui, espelhar. Então eu vou espelhar aqui nesse sentido. E pronto, eu tenho o segundo apartamento. Se eu selecionar todo mundo dessa forma aqui, e eu rebater aqui. Ups, espera aí, vou fazer o seguinte. Pronto, rebati dessa forma. E aí eu posso fazer um fechamento aqui dessa alvenaria, se eu quiser. Vou clicar aqui nessa alvenaria. Pronto, fechei aqui minha alvenaria. E eu posso selecionar todo mundo aqui. Aqui. Rebater, certo? Eu rebati. E aí vou fazer a mesma coisa. Vou fazer aqui a minha parede de fechamento. Do mesmo jeito. Pronto. Fiz aqui. Você pode fazer do mesmo jeito aqui, certo? A intenção é que você entenda como funciona o fluxo de trabalho, para você ver que, ó, de uma forma extremamente simples, rápida, eu consegui selecionar todo mundo, eu fiz meu apartamento tipo, eu consegui rebater um apartamento tipo. Se eu quiser, eu consigo clicar aqui em modificar, eu aperto aqui em copiar, certo? Eu posso colar aqui alinhado com níveis selecionados, então eu vou selecionar o primeiro pavimento, o segundo e o terceiro. Eu clico aqui em OK. E automaticamente o que ele vai fazer? Ele vai copiar cada um desse pavimento tipo 3 vezes, certo? Está vendo aqui, ó? Ele fez exatamente isso aqui. Agora eu posso projetar a coberta. Se eu quiser criar um corte, eu clico aqui em Vista, aperto o corte, eu clico no ponto inicial, no ponto final, e automaticamente ele desenha um corte para mim, certo? Então assim, ele fez um corte aqui automático. Eu posso clicar aqui de novo no meu térreo, eu posso fazer outro corte aqui longitudinal. Do mesmo jeito, você clicar aqui e abrir, você tem aqui o seu corte automático. Eu posso criar tabelas de quantidades. Então, se eu clicar aqui em vista, eu tenho aqui tabelas. E aqui eu tenho, por exemplo, tabelas de quantidade de portas. Você pode falar para mim, Walter, eu quero saber a quantidade de portas. Eu clico aqui. Cadê portas, portas, portas? Opa, desculpa, aqui estava habilitado tubulação. Vou habilitar todos. Arquitetura. Certo? Eu vou clicar aqui em portas. Cadê? Pronto. Eu clico aqui em portas, certo? Tabela de portas. Eu clico aqui em OK. O que eu preciso escolher? Eu quero o tipo de porta. Eu quero a contagem. Com contagem. Eu quero a altura. Eu quero a largura. Por exemplo, certo? Aqui no filtro, eu posso filtrar por pavimento. Outra informação. Eu quero o nível. Nível, pronto. Ok? O que eu posso fazer? Eu posso filtrar, se eu quiser aqui, por nível. Se eu quiser somente as portas do primeiro nível. Eu posso clicar aqui em classificar e pedir para classificar por tipo. Não, primeiro por nível, depois por tipo, certo? Eu posso até colocar no rodapé se eu quiser. Vou pedir para ele organizar aqui total geral, título, contagem e totais. Vou clicar aqui para ele não internizar cada item. Aperto em OK. E automaticamente o que ele fez? Ele criou aqui a quantidade de portas por nível. Se você quiser, você pode aqui configurar, por exemplo, para ele deixar um espaço, uma linha em branco, depois de cada nível. Eu clico aqui, certo? Eu clico aqui em OK. Ele vai deixar uma linha em branco depois de cada nível. Você fala, não, Walter, eu quero saber a quantidade de portas depois de cada nível, certo? Você pode clicar aqui, pedir para ele fazer aqui no rodapé, contagem, somente contagem e total. Clica aqui. Tá? Então ele vai colocar aqui a quantidade de portas do pavimento. Enfim, você pode parametrizar da forma como você quiser. Você pode clicar aqui, por exemplo, pedir, vou pedir para ele fazer aqui título, contagem total, certo? E aí ele faz aqui dessa forma.
tabela de levantamento de materiais. Está mostrando todos, material. Pronto, aqui, paredes, vou clicar aqui. Então vou escolher aqui material, nome. Vou pegar aqui, por exemplo, o nome do material, a área do material, até o volume do material, se eu quiser. Eu quero... Isso aqui não. Apartamento. Eu posso ter o custo do material, certo? Eu posso clicar aqui em nível também. Aqui tem restrição de base. Pronto, eu vou fazer o seguinte, restrição de base. Vou colocar aqui com o primeiro, certo? Vou fazer do mesmo jeito. Vou clicar aqui, restrição de base, que é por nível. Vou pedir para ele deixar uma linha em branco. Somar total, do mesmo jeito. E vou clicar aqui em OK. Opa, peraí, esqueci de um detalhe extremamente importante. Quero pedir para ele agrupar por nome de material. Ok, pronto. Então aqui eu tenho a quantidade. E aí, por exemplo, ele gerou aqui, ficou em branco. Você fala, Walter, deu um erro? Sim, é simples de resolver. Quando eu clico aqui, eu preciso pedir, por exemplo, na área, para ele calcular o total, que nem a gente faz no Excel. Então você clica aqui, ele calcula o total. Você clica aqui também para ele calcular o total, não tem nenhum problema. Vou clicar aqui em OK. E automaticamente você consegue enxergar aqui a área de cada um deles. Se você fizer qualquer alteração aqui, por exemplo, aqui no térreo, vou clicar aqui nessa parede, certo? Vou clicar aqui em editar. Editar o tipo. Essa parede aqui está com 12, mas ele não tem 12 de alvenaria, é 9. Então eu vou clicar aqui 09, certo? Eu vou acrescentar um material, inserir o material aqui. Vou chamar ele de substrato e eu vou chamar ele aqui de... deixa eu ver se tem gesso aqui. Gesso. Bom, eu acho que não tem outro gesso desempenado. Vou fazer o seguinte, vou duplicar esse aqui. Vou chamar ele de gesso. Gesso paredes internas do bloco. Pronto. Clico aqui, certo? Vou clicar aqui, OK. Vou deixar ele desse jeito. Vou deixar ele aqui com 2 centímetros. Copiar isso aqui. Vou botar aqui. Inserir. Camada substrato. Eu vou deixar do mesmo jeito aqui. Opa, peraí, desculpa. 1,5 e 1,5. Certo? Aqui é acabamento 2 e aqui é acabamento 1. Pronto. Feito isso, automaticamente ele cria um novo aqui, paredes de gesso internas do bloco, e ele atualiza todos os quantitativos. Então isso é uma grande vantagem de trabalhar dentro de um software paramétrico. Vocês conseguirem enxergar que tudo isso é extremamente simples, dá para você fazer nos seus projetos e não é difícil trabalhar no Revit. Se você continuar fazendo tudo isso, você vai ter um bloco parecido com esse aqui. Vou finalizar aqui, vou fechar. Vou salvar esse aqui, certo? Eu vou abrir aqui o arquivo da infraestrutura desse projeto. Então, por exemplo, se você continuar fazendo isso, rapidamente você consegue ter um bloco totalmente projetado e assim, com informações boas para você partir para o estudo de viabilidade, certo? Então, assim, esse projeto aqui, em 2 dias e meio, mais ou menos, nós conseguimos apresentar ele para o cliente. Então, você tem aqui, vou mostrar, por exemplo, aqui você tem uma vista geral. Então, você coloca em prancha a vista geral. Você tem aqui uma planta baixa geral também, certo? Você tem aqui, eu posso falar da planta baixa do terreno 1. Então eu apresento o terreno 1 com as descrições. Você consegue ver aqui o fitness, salão de festa, churrasqueira, quadra poliesportiva, lazer, playground. E aí você mostra um 3D desse ambiente. Aí você faz a mesma coisa com o terreno 2, certo? E aí dessa forma, no Revit você consegue apresentar o projeto, pelo menos de estudo inicial, com uma qualidade muito boa. E aí o seu cliente consegue decidir se ele vai fazer o projeto ou não. E depois disso aí você consegue implementar, você consegue preparar o projeto para aprovação legal, você consegue depois fazer o projeto executivo.
estamos falando apenas do projeto de arquitetura. Imagina o que você consegue fazer juntando todas as disciplinas do projeto. E aí no nosso curso MigraBIM você vai ter a oportunidade de aprender várias técnicas de como migrar todos os seus projetos AutoCAD para o Revit. E aqui é o nosso bloco. Então aqui você consegue enxergar como ficou o bloco depois de finalizado, certo? A gente não colocou ainda a telha, mas isso aí a gente consegue colocar em um outro momento e não tem nenhum problema. É só acrescentar informação e atualizar todos os links automaticamente. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Eu fiz uma breve apresentação até para não estender muito essa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado e agora vamos seguir a nossa apresentação. Agora que você já viu todo esse projeto, viu o processo de modelagem, eu vou te apresentar o resultado final. Então aqui você tem um empreendimento que a gente fez, uma implantação dele. Olha, levamos 2 dias para fazer isso. E uma coisa extremamente importante que você precisa saber. Quando você faz um projeto, primeiro você precisa convencer o incorporador de que o seu projeto é uma boa ideia, que a sua implantação é boa, que o teu produto é viável para ele, e você precisa convencer o terrenista de que você vai fazer um projeto bom no terreno dele. Então, fazer uma boa apresentação em curtos espaços de tempo vai te dar um diferencial grande em relação ao mercado. E essa apresentação aqui, nós dividimos já em várias partes. Eu vou fazer um resumo aqui para você entender. Então aqui, por exemplo, a gente mostra o terreno, você vê as divisões por lote. Depois a gente mostra uma apresentação aqui 3D para a pessoa ter uma ideia de espaço. Você tem aqui a implantação do terreno 1, que vou apresentar. Então você mostra a implantação aqui. Pessoal, isso aqui tudo são imagens diretamente do Revit, colocando uma apresentação aqui no PowerPoint, nada mais do que isso. E aí você mostra, por exemplo, aqui uma implantação, aqui uma vista. Lembrando que foi feito em 2 dias, certo? Um estudo inicial, a gente não sabe se o cliente não sabia se o cliente ia aceitar ou não, mas pelo menos você tem um resultado visual legal. E se o cliente aprovar e o terrenista também aceitar, aí você parte para fazer imagens 3D mais realistas, certo? E aí você mostra aqui um bloco, por exemplo, depois você mostra um 3D do bloco, tudo isso em imagens do Revit. Então você mostra o terreno 2, mostra a implantação, mostra aqui o 3D desse projeto, terreno 3 do mesmo jeito, mostra a implantação desse terreno, mostra um 3D, e aí, pessoal, você consegue ter uma visão espacial de todo o empreendimento. Então aqui tem a implantação de 544 unidades, feito em 2 dias. Então você consegue colocar toda a sua infraestrutura, equipamentos comunitários, enfim, tudo isso você faz no Revit, exporta e apresenta para o seu cliente em um curto espaço de tempo. Então é uma ferramenta que vale a pena você insistir. E olha que eu estou mostrando apenas a parte de arquitetura. Imagina quando você colocar instalações hidráulicas, elétricas, você passa toda a rede de distribuição de água nesse projeto, você colocar os platôs. Quando você tiver tudo completo, nossa, o cliente realmente fica muito satisfeito. E com a nossa metodologia, eu quero que você chegue nesse nível de desenvolvimento de projetos e valorização da sua marca como profissional. Bem-vindos à última parte da nossa aula gratuita, e agora eu vou falar do nosso curso MigraBIM. Na verdade, o MigraBIM é um curso de transição para você que quer sair do AutoCAD e ir para o BIM. Na verdade, a gente vai te apresentar uma metodologia para importar os arquivos do AutoCAD, certo? Fazer a transição para o BIM, apresentar o seu projeto, documentar, levantar quantitativos. Vamos te apresentar vários fluxos de trabalho para fazer a migração em cada disciplina. A ideia é que você não fique usando o AutoCAD, e sim, aprenda como fazer essa transição, que você ganhe confiança dentro do BIM e que você trabalhe no BIM daqui para frente. Então esse curso ele tem 2 tipos de edificações, certo? A primeira é para você aprender os módulos iniciais, que são 7 módulos, e depois você tem 7 módulos complementares usando uma casa de alto padrão. O primeiro módulo é um módulo introdutório, você vai ser introduzido ao BIM e você vai aprender alguns conceitos iniciais e também como instalar o Revit do zero. Depois você tem o segundo módulo, que é modelagem do projeto de estruturas e fundações. E aqui você vai aprender como fazer exatamente o que está aqui nessa imagem, seguindo todo o fluxo de apresentação e documentação desse projeto, que é apresentado bem no começo do módulo. Depois você tem o módulo de modelagem do projeto de arquitetura, que para mim é um dos principais módulos desse curso, onde você vai aprender tudo sobre
como a modelagem de parede, modelagem de piso, modelagem de forro, portas, janelas, telhados, componentes, ambientes, como criar tabelas de quantitativos. Então é um módulo extremamente importante porque a arquitetura vai ser o seu hospedeiro para qualquer outra disciplina. Então é extremamente importante que você domine esse módulo aqui. Depois você tem um módulo de modelagem do projeto de instalações sanitárias. Então aqui você vai ser introduzido toda a parte de tubulação, conexões, como seguir todo um fluxo, como inserir caixas de tubulação externas, como espelhar o seu modelo. Então aqui é um módulo bem interessante para você aprender a como trabalhar com projetos complementares, certo? Depois você tem um módulo aqui de instalações de projetos hidráulicas, que para mim é o mais fácil de todas as disciplinas de ser modelado. Depois você tem o módulo 6, que é um módulo de modelagem de projetos de instalações elétricas e telefonia. Então aqui você vai aprender como colocar caixas, tomadas, interruptores, quadros, como desenhar eletrodutos, como espelhar, como levantar esses tipos de quantitativos. Depois você tem o último módulo dessa parte introdutória, que é a apresentação do projeto, que para mim é uma das principais etapas aqui. Não adianta você saber modelar se você não é capaz de apresentar e documentar esse projeto para o seu cliente, para o seu pedreiro, para o seu mestre de obras, para que eles possam executar a obra seguindo o teu modelo BIM. Depois disso, você vai ser introduzido aos nossos módulos complementares. O primeiro deles, você vai aprender a como trabalhar com a realidade aumentada, usando o Algin. Depois vamos te ensinar a como realizar a realidade virtual, exportando do Revit. Então, um módulo bem interessante para você ver algumas técnicas de apresentação do seu projeto para o seu cliente. Depois a gente vai introduzir aqui a modelagem do terreno. Então, você vai aprender a como importar um arquivo em DWG para o Revit e aí gerar todas as curvas de níveis, como colocar pontos de elevações, inclinação, enfim, como colocar platôs dentro do Revit, como extrair quantitativos de volume de corte e aterro, tudo isso nesse módulo aqui de movimento de terras. Depois você tem um módulo de fundações e contenções. Aqui é um complementar do outro, onde você vai aprender a como inserir estacas, como inserir elementos de contenção, como colocar armação em estacas, pilares e vigas. Depois você tem também aqui o módulo complementar do projeto estrutural. E aqui você vai fazer uma revisão do projeto estrutural e entender como colocar vigas treliçadas, laje EPS, como colocar armação em pilar, laje, vigas, como colocar nervuras, enfim, é um módulo bem interessante para você se aprofundar em relação ao módulo inicial. Depois você tem aqui toda a parte de projeto de arquitetura e aqui você vai entender por que nós separamos as paredes em três modelagens separadas. Então a gente tem paredes internas, paredes de alvenaria e paredes externas. Você vai entender como trabalhar com telhado de fibrocimento, como criar uma escada padrão montada, como criar escadas personalizadas, como inserir corrimão, como modelar piscina, como inserir material por imagem. Você vai aprender nesse módulo aqui, que é o módulo 6, como colocar e instalar aquecedor solar, como criar e instalar piscina, certo? Então é um módulo interessante, complementar do outro. Você vai ter um módulo complementar de instalações elétricas e aí é extremamente interessante, você vai aprender como configurar circuitos, como organizar quadro de distribuição, quantitativos de cabos, indicação de fiação. E depois de tudo isso, ainda você tem uma garantia de satisfação de 15 dias. Ou seja, você tem 15 dias para testar o produto. Se por qualquer motivo você não gostar, é só pedir o seu dinheiro de volta que vamos te devolver sem nenhuma enrolação. Então, eu gostaria de te agradecer por estar até o final desse curso. Eu espero que você goste do nosso curso Migre BIM e que você possa sair do AutoCAD e ir para uma nova metodologia. Então, eu te aguardo no nosso curso Migre BIM.